divos e divas! Sejam muito bem-vindos ao Pode Divar, o podcast que traz informações de qualidade e segurança aos nossos divos. Eu sou Gabriele e hoje vamos falar sobre um tema essencial para gestantes e futuras mamães, o diabetes mellitus gestacional, ou simplesmente DMG. Isso mesmo, Gabi, bom dia, muito obrigada. Eu sou a Mani e hoje vamos abordar desde o que é a DMG até dicas práticas de prevenção, diagnóstico e cuidados, e com a ajuda de um time incrível de especialistas, é claro. Fiquem com a gente porque esse episódio está imperdível. Bom, para começar, o que é exatamente DMG? Para responder isso, temos aqui a Beatriz, que vai nos explicar. Obrigada, Gabi. Bom dia, gente. Bom, o diabetes mellitus gestacional é uma condição que ocorre quando o corpo da mulher, durante a gravidez, tem dificuldade de regular os níveis de glicose no sangue. Então, a quantidade de açúcar no sangue fica elevada. Essa condição geralmente é identificada entre as 24 e 28 semanas de gravidez. E é importante lembrar que, ao contrário dos outros tipos de diabetes, o DMG aparece só durante a gravidez e, na maioria dos casos, desaparece após o parto. Isso é muito interessante, Bia, mas quais são os impactos disso na saúde da mamãe e do bebê? Bom, se não for tratado, o DMG pode causar complicações, como um crescimento excessivo do bebê, um parto prematuro e até aumentar o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 futuramente. Isso tanto na mãe quanto no bebê. Isso é muito esclarecedor. Agora, vamos falar sobre quem é mais afetado e os fatores de risco. Para isso, conto com a ajuda da Cíntia. Obrigada, Gabi. Bom, diabetes mellitus gestacional, ele afeta cerca de 15% das gestantes em todo o mundo e estima-se 18% no Brasil, é claro, dependendo da região e do acesso aos serviços de saúde. Mulheres acima de 40 anos, com obesidade, histórico familiar de diabetes e síndrome do ovário policístico, têm o maior risco. Diabetes com alto índice glicêmico, muito açúcar e pouca fibra também pode ser um fator de risco. É, exatamente. Isso reforça a importância de consultas pré-natais regularmente, É durante essas consultas que os médicos podem identificar os fatores de risco e sugerir medidas de prevenção. Falando em prevenção, o que as gestantes podem fazer para reduzir o risco de DMG? Quem nos responde isso é a Bianca. Obrigada, Gabi. Bom dia, gente. Bom, prevenir o DMG começa muito antes da gravidez, com bons hábitos. Manter um peso adequado, fazer exercícios e atividade física regularmente são essenciais, além de adotar uma alimentação balanceada. E durante a gravidez, é essencial continuar essas práticas e comparecer às consultas de pré-natal para monitorar possíveis alterações. Você tem alguma dica prática de atividade física para gestantes? No geral, caminhadas leves, yoga ou hidroginástica são ótimas opções, desde que sejam autorizadas pelo médico. Bom, agora que já falamos de prevenção, vamos para o diagnóstico. Quem nos explica isso é a Nana. Obrigada, Gabi. Bom dia a todos. Bom, o diagnóstico do DMG ele é feito principalmente através do teste de tolerância oral à glicose, o TOTG. Ele normalmente é realizado entre as 24ª e 28ª semana da gestação e envolve a ingestão de uma solução açucarada para medir como o corpo da gestante está processando a glicose. Também pode ser realizado o exame de sangue, que mostra a glicemia da paciente. E qual a importância desses exames? Bom, Bia, eles são cruciais para identificar o DMG de forma precoce, permitindo assim iniciar o tratamento adequado e evitar futuras complicações para a gestante. E uma vez diagnosticado, como é o tratamento? Então, Gabi, o tratamento ele envolve mudanças no estilo de vida, Com o monitoramento da glicose, uma alimentação balanceada e exercícios regularmente. E, em alguns casos, pode ser necessário o uso de insulina. E as gestantes conseguem se adaptar bem ao uso de insulina? Sim. Com orientações médicas, eles conseguem incluir essa rotina de forma segura e eficaz. E sobre os cuidados, que atenção pode ser dada ao bebê? A monitoração fetal é sempre importante, Já que o aumento do feto está associado ao maior risco de um trauma no nascimento. Tá, para fechar com chave de ouro, vamos falar de alimentação. Peça-chave do controle da DMG. Bia, fala mais sobre isso pra gente. Claro! Então, uma alimentação equilibrada para esses casos deve incluir alimentos ricos em fibras e com baixo índice glicêmico, então com pouco açúcar, como arroz integral, vegetais e proteínas magras. Evitar açúcar refinado e ultraprocessados também é muito importante. Mas é sempre bom lembrar que uma dieta saudável é bem relativa e varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que o acompanhamento com uma nutricionista é importante nesse processo. Bom, contamos hoje com a presença de uma profissional da saúde, nutricionista e professora do Centro Universitário Senac, Marcele. Ela vai nos contar um pouco da sua experiência. Tudo bem? Bom dia, Marcele. Bom dia, tudo bem.
Então, a gente queria saber, por gentileza, como foi a sua experiência como nutricionista, o diagnóstico de diabetes gestacional. Eu tive 2 diagnósticos, né, dos meus 2 filhos. Do primeiro eu fiquei bem assustada, porque a gente não imagina sendo nutricionista fazendo toda a alimentação direitinho, né, evitando doces, evitando todos os tipos de alimentos que poderiam gerar. Quando eu tive o diagnóstico eu fiquei assustada, mas daí o meu médico me tranquilizou, no sentido de que eu tenho histórico familiar, né? Então, mãe, vó, diabéticas. A única coisa que ele falou, você tem a tendência, está claro que você vai ter a tendência a se tornar diabética. Só que daí do meu primeiro filho foi muito mais difícil eu controlar a glicemia do que do segundo. Do primeiro eu fiquei até internada 1 semana para tentar controlar a glicemia que aumentava. Então eu tinha que fazer todo dia o teste capilar, depois das refeições, e ela ficava sempre alta, a minha glicemia. Então, aí eu ia brincando com o nutricionista mesmo, com os alimentos, até achar os alimentos que realmente não aumentavam. Mas mesmo assim, no final da gravidez eu fiquei 1 semana internada, porque aumentou demais, daí diminuiu o líquido amniótico, enfim, mas deu tudo certo. Agora, do segundo, quando eu fui fazer o teste, eu falei, vai dar, tenho certeza que vai dar. Mas daí você já está mais calejada, e aí você já sabe qual alimento faz, qual alimento não faz, e foi mais fácil controlar. Uhum. Tá bom, então muito obrigada. Muito obrigada, professora Marcele, por sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os nossos convidados por esse episódio cheio de informações úteis. E lembrem-se, cuidar do DMG é cuidar do futuro da mãe e do bebê. Se você é gestante ou conhece alguém que está grávida, compartilhe esse episódio. Se cuidem sempre, gente. Em especial hoje, as mamães. Lembrem-se, filhos de divas, divos serão. Uhul!